nessa manhã, Senhor, ainda podemos ter a certeza que Tu és fiel. E na manhã desse dia, Pai, como já foi falado, vamos deixar as suas casas, seus familiares, para ter esse momento na Tua presença. E eu sei, a Tua palavra nos ensina que o Senhor não despede ninguém com as suas mãos vazias. E que tudo que já foi falado, dito nessa manhã, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que vai cair em corações, em terras férteis, que vão produzir muitos frutos, meu Pai. E que nessa manhã eu não venha Te usar, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, amigos. Amém, queridos? Amém. Como já falou o pastor Zé Ernesto, não precisava nem ministrar nisso. O Senhor já tem falado nesse lugar. Então, nessa manhã, como foi dado alguns temas aí, falando sobre o que? Responsabilidade, não é isso? Compromisso e mais o que? Disciplina, não é isso? Então, a disciplina já foi dada. Então, não é isso? Pastor Jorge foi já disciplinou, nos ensinou aí através da palavra de Deus. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o comprometimento no reino de Deus, um pouquinho daquilo ao qual, como já foi falado, Jesus, ele foi o quê? O maior líder. Então, vira-se para o seu irmão uma frase que eu uso muito na comigo e fala assim: Deus não quer somente fazer algo por você. Como nós falamos aqui, não é isso? Que muitas vezes Deus faça algo por nós. Mas agora repita comigo: o que Deus quer é fazer algo através de você. Porque muitas vezes estamos preocupados em Deus nos usar, a que Deus faça algo através de nós, não é isso? Por nós. Mas o que Ele quer é fazer algo através de nossas vidas. E qual o papel de um líder, querido? De um líder é conduzir pessoas. Eu aprendi que a autoridade é a favor de pessoas. E a autoridade não é sobre pessoas. Porque quando você dá autoridade sobre pessoas, querido, você oprime as pessoas. Mas a nossa autoridade como líder, querido cristão, é a favor de pessoas. Então temos que fazer algum discernimento, temos que entender algumas coisas para que possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada, em nosso ministério. E nessa manhã vamos aprender um pouco. Então, o papel de um pastor é o quê? É conduzir pessoas. De um líder em comum, o quê? É conduzir pessoas. Porque, como foi falado aqui, coisas nós administramos, mas pessoas nós conduzimos. E o que Deus está fazendo através da vida de vocês é isso. É que vocês vão conduzir pessoas até a presença dEle. Então, mas muitas vezes estamos tão preocupados com tantas coisas nesses últimos dias. Então, abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 6. Um texto que eu sou apaixonado pela palavra, mas é um texto que esse ano o Senhor falou muito ao meu coração. Eu aprendi aqui, como o pastor Jorge falou, que, né, quais foram as ferramentas que Deus deu aos obreiros, aos liderados? São dons, não é isso? Não é isso? São dons. Então eu quero somente acrescentar mais uma coisinha. Abra aí, Lucas capítulo 6, amém? Abriu? Amém? Agora olha para mim. Os dons são dados pelo Senhor. Mas aprenda uma coisa: existe uma coisa muito importante antes dos dons. Que coisa é essa? É o caráter. O caráter, ele tem que vir antes dos dons. Porque não importa, querido, você tem o dom que for, se o seu caráter não for forjado por Jesus Cristo. E esse texto de Lucas, é o que eu quero falar, é sobre isso. Lucas capítulo 6, a partir do 17, versículo 17, diz assim:
E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Amém. Só até aqui, para ganharmos tempo, você não entendeu ainda, mas você vai entender daqui a pouquinho. Tem um subtítulo na minha Bíblia, diz aqui: o Sermão da Montanha. Não é isso? Mas se você reparar aí, diz que Jesus levou a multidão para onde? Para uma grande planície. E eu sempre falo com isso, querido. Jesus, ele é tremendo, ele é tremendo, o maior líder, ele sabe a hora certa de falar, a hora certa de calar. E esse aí foi um dos primeiros sermões que Jesus, ele ministrou. E justamente ele, nesse sermão ali, estava somente os discípulos, que tinha acabado de descer de um dos sermões da montanha. E quando ele fala sermão da montanha, eu pude observar, eu sou um detalhista com a palavra. No sermão da montanha havia os seus discípulos, havia a multidão, e a montanha se refere a quê? A planícies, lugares altos e lugares baixos, não é isso? Então havia um desnivelamento. Mas quando ele foi falar com os discípulos, ele trouxe para quê? Para uma planície. Então ali ele estava falando, naquele momento ali, olha, aqui não há diferença. Glória a Deus. Aqui não tem maior, não tem menor. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo todo de Lucas, eu não vou ler tudo porque é muito grande e vai ter muito tempo, querido, é que Jesus, nesse capítulo 6, ele começa a falar de algumas coisas. Ele não fala aqui de potestade, ele não fala de anjo, ele não fala de demônio, ele não fala de céu, ele não fala de inferno. Ele fala de coisas simples. Ele fala de não julgueis, ele fala dos ais, não é isso? Ele fala de coisas naturais, de coisas terrenas. Então eu pude aprender, querido, algo tremendo com Jesus, querido, que antes de estarmos preocupados com as coisas espirituais, eu tenho que aprender a lidar com as coisas naturais. E hoje, que eu tenho visto é isso, as pessoas hoje, os obreiros, a liderança hoje, elas não conseguem distinguir aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. E muitas vezes espiritualizamos tudo, ou damos tudo para Deus, ou damos tudo para o diabo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém? Porque eu fico preocupado, não vejo muito silêncio. Ou está entendendo tudo, não está entendendo nada. Então, Jesus teve essa preocupação de primeiro ensinar a lidar com as coisas naturais. E nesse dia que Deus preparou, querido, quando eu sonhei com esse dia, de poder estar junto com pastores que realmente eu podia confiar, de trazer a minha liderança, pela que vieram muito poucos hoje, mas Deus sabe todas as coisas, porque, querido, para nós aprendermos juntos. Então, Jesus, ele tinha esse cuidado de ensinar, porque ele sabia que os dons, que ele tem que ser, o caráter tem que vir antes dos dons. Então nessa manhã, o que eu quero é isso, é que você venha entender isso, aproveitar esse privilégio de estar aqui nessa manhã, esse investimento que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu estou aqui hoje para te impulsionar, querido, para podermos dizer assim, que eu aprendi a romper esse lacre da sua vida, para que o seu ministério venha romper, crescer em todas as áreas da sua vida. Eu já aprendi bastante essa manhã aqui com o pastor, porque sabemos isso, querido. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, somos errantes, somos feitos do mesmo material de vocês. Acertos com erros, nós temos uma grande responsabilidade em conduzir vocês, a ensinar vocês, a estar junto com vocês. E nessa manhã eu começo a entender isso. Jesus, ele se preocupa com isso, a ensinar os discípulos a lidar com as coisas naturais. E através disso eu pude aprender algo que o Senhor me deu há muitos anos atrás. Eu já falei sobre isso na comida e vou falar aqui um pouco mais. Que Jesus, ele foi o maior líder. Mas para um pouquinho, como eram os líderes de Jesus? Eram homens perfeitos? Não. Eu costumo dizer que era um grupo bem heterogêneo.
Quem lembra o que é isso? É lá na época de primário, nem isso. Tem bastante. Como é que é? Heterogêneo, como é que é? A forma. Esse exemplo eu queria. Alguém falou óleo e água, não é isso? Estavam juntos. Heterogêneo é isso, marrom você mistura. Mas homogêneo não, é como café com leite. Não tem como. Então Jesus tinha um grupo assim, querido, bem distinto, bem diferente. Mas o que eu pude aprender é o seguinte, querido. Jesus, querido, olha, deixou um legado que inigualável, incomparável. Ele transformou homens, querido, na sua caminhada. E esse é o nosso papel como líder, querido. Eu sempre digo isso lá na Comi. Eu como líder, querido, eu tenho que ver nas pessoas aquilo que nem elas mesmas conseguem ver. Porque um dia o próprio Jesus olhou para mim e viu em mim o que eu não conseguia enxergar. Então o papel de um líder, querido, é motivar você, é ver em você coisas que você não vê, é acreditar em coisas que você não acredita. E nessa manhã, querido, o Deus poderoso, Ele está investindo mais uma vez na sua vida, porque Ele está acreditando em você. Ele sabe o potencial que você tem. Certa feita, eu virei para os meus obreiros da minha casa, do Senhor lá, e falei uma frase. De repente saiu assim dos meus lábios. Eu estava triste, passando por alguns momentos. Os pastores sabem, nós passamos ano passado. A igreja ferida, ressentida. E eu via homens ali com potenciais, mulheres com potenciais tremendos. E eu virei para eles frustrado, falando, eu estou frustrado. Eles pararam, regalaram, agora eu estou frustrado, não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque eu sei que tem homens e mulheres aqui com dons e talentos tremendos, e eu não consigo tirar isso de vocês. Eu não estou conseguindo aproveitar o que vocês têm de melhor para dar para o reino de Deus. E nesses últimos tempos temos visto isso, homens e mulheres tremendos, com dons e talentos tremendos, mas não conseguem botar para fora aquilo que um dia receberam do Senhor. E nessa manhã eu estou aqui para isso, para destravar você, para que você não seja mais o mesmo a partir de hoje, porque a partir de hoje, querido, você vai exercer a sua função em nome de Jesus, porque você é importante para Ele, meu irmão. Aleluia. Certa feita eu aprendi algo na minha vida, porque nesses últimos dias a aflição, o dia a dia, não é isso? Olha, é o corre-corre, os dias sendo abreviados. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas, como já foi falado aqui essa manhã. É preocupado com família, é com contas bancárias, é com pagamentos, é com tantas coisas. E certa vez Deus falou, sabe qual é a solução para a sua vida? Não é você pagar essa conta devendo, porque depois você vai ficar devendo de novo. A solução da sua vida, fala para o seu irmão, a solução da sua vida é exercer o teu chamado. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Vou te dar o exemplo do maior líder, Jesus. Que quando foi exercer o seu chamado, Deus me deu esse texto, querido, começou a me mostrar algo tremendo. Quando ele foi começar antes, ele esperando o tempo dele, e quando chegou o tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai ser batizado por João Batista. Chegou o tempo dele exercer o ministério dele, dele exercer o chamado dele. Então se prepare, porque eu tenho certeza que o seu tempo já chegou, em nome de Jesus. E o que eu vou falar aqui é justamente o que vai acontecer na sua vida a partir dessa data. Vai haver um divisor de águas antes desse dia e depois desse dia na sua vida. Vamos receber isso, levanta sua mão aí. Diga, eu recebo em nome de Jesus esse divisor de águas. A partir de hoje eu não serei mais o mesmo. Pastor, o que foi que aconteceu tão importante? A Bíblia diz que quando Jesus ele foi ser batizado por João Batista, diz que quando ele entra as águas, a Bíblia diz o quê? Que os céus se abrem. Está entendendo, querido? Quando você começa a exercer o seu chamado, você começa a entender o que Ele tem para você, a primeira coisa que Ele faz, os céus vão começar a abrir por cima de você, sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, a sua família. Os céus vão se abrir em nome de Jesus. Você está no lugar certo, buscando a pessoa certa, e os céus já estão abertos sobre você. A segunda coisa, que diz que veio quem?
tem forma de quê? De uma pomba. Sabe o que é isso, querido? Capacitação. Tu não pense você que você está aqui simplesmente por estar. Que você não, quem sou eu? Não, você não é um menor, não é a terceira pessoa depois de ninguém, não. Você tem um propósito na vida, meu. Deus escolheu você, Ele investiu em você, Ele acreditou em você. Então, por isso Ele está derramando hoje na sua vida o poder do Espírito Santo para capacitar você, para fortalecer você no seu chamado, na sua caminhada. Esse dia hoje, em nome de Jesus, meu irmão. A terceira coisa, pastor, diz que aquela voz do alto, uma voz de trovão, uma voz do pastor Jorge, né? Oh, esse é o meu filho amado, em qual eu me comprazo, eu tenho prazer. Sabe o que eu pude entender quando eu li pela primeira vez? Não havia somente João Batista e Jesus, ele não estava isolado ali, não. Havia uma grande multidão que todos ouviram. Sabe o que quer dizer para mim, para você nessa manhã, querido? Que aqueles que duvidaram, que não acreditaram, que foi Ele que lhe chamou, eles também vão ouvir que Deus tem prazer em você. Ele capacitou você, foi Ele que chamou você. Você pode aplaudir ao Senhor pelo seu chamado, meu irmão. Então deixe-me falar um pouquinho sobre o grupo de Jesus, os discípulos de Jesus. Escrevi aqui no meu esboço que só eu entendo. Não é isso? Como eram os homens que formavam a equipe de Jesus? Falamos, né? Era um grupo heterogêneo, homens que eu posso ver assim Jesus na última ceia olhando para um Pedro, quando o pastor já meio sanguíneo, né? Olhando assim, esse sem vergonha, esse vai me negar. Olha para um Judas, esse outro ele vai me trair, sem vergonha. Olha para um João fleumático, molengão. Isso aí não toma decisão nenhuma. Que grupo que eu tenho? Mas fala assim, é esse. É esse que ele acreditou. Sabe o que me entusiasma, querido? Que ele acreditou em mim. Ele acreditou em vocês. Ele investiu em nossas vidas. E nós não vamos decepcionar. Eu escrevi umas coisas aqui. Havia homens impossíveis, homens impetuosos, homens de pavio curto, outros incrédulos, desconfiados como Tomé. Havia homens ambiciosos, não é isso? Egoístas, como os irmãos Tiago e João, que pediram para que deixemos que nos acertemos uma direita e uma esquerda. Você não vai ter no nosso grupo aquele que quer ser porque vai destacar, não foi falado aqui, não. Não, se o pastor não, depois o pastor sou eu que vai ficar, esse lugar é meu. Eu aprendi, querido, olha, equipe, fala assim, equipe é o homem que monta. Mas sucessor é Deus quem indica. Todos eles, na Bíblia ali, foi assim, né? É Deus quem indica o sucessor. Então, meu irmão, cabe você empenhar o seu chamado. Amém? Então, havia homens, como eu falei, ambiciosos, não é isso? Havia muita diferença. Encontramos entre eles, querido, diferença quando perguntaram qual de nós é maior. Havia competição. E vai ter. É isso. Ciúmes, competições. Havia interesseiros.
Pastor, como? Eu vou mostrar para você que Pedro era interesseiro. Eu queria ser igual a Pedro. Desde que seja depois da conversão dele. Não é isso? Como? Eu vou dar um exemplo. Lembra que quando chegou aquele jovem rico, chegou diante de Jesus? O que faço eu para herdar a salvação eterna? Jesus, poxa, começa a falar os parâmetros para ele. Mandamento, isso eu já pratico desde criança. Esse é o problema, nós sempre temos a resposta à ponta da língua para Jesus. Meu Deus. Sempre temos. Jesus vai, tudo bem, você jogar, não vê o que tem. Né? E aqueles jovens conhecem muito bem, se entristeceu e foi embora. Você em casa você testifica. Aí quem chega? Pedrinho. Jesus. E nós que deixamos tudo lá para trás, o que é que vamos receber? Já reparou isso? Já tinha reparado isso? Então fala para o seu irmão, não ande por interesse, querido. Ande por afinidade. Porque Jesus falou que a sua recompensa não vai ser aqui, ela vai vir, ela é eterna, querido. Tudo que você faz, existe um memorial diante de Deus. Ele está vendo tudo, está anotando tudo. Que, em nome de Jesus, você não faz nada para o homem, você faz para o Senhor, meu irmão. Então, olha que grupo era esse, meu irmão. Interesseiros, homens inseguros, querido. Nos encontramos muitas vezes trazendo problema para Jesus resolver. Isso que mais acontece, né, pastor? Estou falando, já resolveu. Oh, glória, amém. Mas muitas vezes são coisas que nós podemos fazer. Isso, Jesus provava eles. Eu sempre digo isso, na minha caminhada, querido, na nossa caminhada, sempre seremos provados. Sempre. Eu sou muito detalhista quando eu leio. Eu quero ver os mínimos detalhes. Certa feita, quando eu aprendi, bem, foi quando Deus leva o povo para o deserto, né? Tira aquele montoeira de homens lá do Egito e leva para o deserto. Lá em Deuteronômio capítulo 8, se eu não me engano, que diz: Deus fez o que? Eu vos levei para o deserto para vos provar, para vos humilhar. E depois diz o que? Para saber. O que? O que se passava no nosso coração. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é de Deus. Para um pouquinho. Deus é onisciente, onipotente. Não é isso? Onisciente, onipotente, onipresente. Sabe tudo. A Bíblia diz que antes da palavra vir à boca, ele já sabe o que eu estou falando, o que eu vou falar, o que eu estou pensando. Então por que ele deixa detalhado ali naquele momento para saber o que se passava no vosso coração? Se ele já sabia o que se passava, então por que ele deixa escrito isso? Sabe por que eu aprendi, querido? Porque ele queria que o povo tivesse um encontro com a realidade dele. Então muitas vezes nós, como liderança, vamos passar por algumas situações. Para quê? Para nós colocarmos para fora aquilo que nós somos, para que Deus venha mostrar para você que você não é tão bom quanto você pensa, que você não é tão santo quanto você pensa, querido. Porque na hora da dificuldade você bota que você é para fora. Então, no seu chamado, na sua caminhada nesse dia, você vai ser provado com situações da sua vida, meu irmão. Por isso que eu falei, caráter diante de dom. Por isso que deixou escrito Lucas 6, antes de eu aprender as coisas espirituais, eu tenho que aprender a discernir as coisas naturais, as coisas carnais e um chamado. Porque o meu chamado vai valer mais do que a minha própria vida, meu irmão. Eu vou ter que prestar conta dele. Então, homens inseguros, trazendo problemas para Jesus resolver, traidores como Judas. Mas apesar de todas as barreiras, querido, Jesus lançou a maior equipe
de discípulos da face da terra. Você está entendendo, meu irmão? Então, nessa manhã, sabe o que eu espero para você, querido? Olha para o seu irmão assim, ele ainda acredita em você. Fala assim, o mundo já caiu sobre você, meu irmão. Não tem mais como fugir. Seja Eliseu. Mas por quê? Por quê? Sabe por que eu aprendi? Porque quando o manto caiu sobre Eliseu, está pego. Ele falou que, olha, deixa eu lá me despedir do meu pai, da minha mãe, já volto. Vai rápido, hein? E quando ele chega lá, ele faz o quê? Ele faz um churrasco dos bois lá, quebra o carro, as carroças, quebra tudo, acaba com tudo e volta. Isso é uma grande lição na vida de um obreiro, de um chamado. Sabe o que é isso, querido? Ele não deixou nada para trás. Se porventura não, ô meu pai, deixa uma vaquinha guardada aqui e uma carrocinha, porque se não der certo lá, se o pastor me tratar mal lá, não der oportunidade, eu volto. Eu volto. Não, né? Ele acabou com tudo, ele não deixou nada para trás. Então, no seu chamado, querido, hoje é o dia disso. De você olhar para dentro de você, querido, e ver aquilo que está te impedindo, seus medos, seus traumas. Eu uso muito uma frase lá na comunidade, querido, ninguém pode ser fiel naquilo que não acredita, meu irmão. Eu só posso ser fiel naquilo que eu acredito na minha vida. Por isso há muita infidelidade, querido, porque há confusão na mente, querido, há dúvidas. E não tira essa dúvida, foi Deus que te chamou. Tem uma frase que as pessoas usam muito, né? Deus não capacita. Não, eu até esqueci. Deus não chama os capacitados, mas capacita os que chamam. Eu sou franco de você, eu não gosto dessa frase, que é muito longa. Eu sou mais rápido. Deus chamou e pronto. Pode questionar, meu irmão. Sabe por que eu passei isso? Hoje não tem um microfone na mão, mas antigamente, eu sou tímido demais, gente. Isso é brincadeira? O microfone tinha um poder na minha mão, ó. Tá aqui minha esposa, as pessoas ficavam preocupadas. Desde novo convertido, eu sempre fazia. Eu agarrava nos meus pastores, meu irmão. Andei com 2 pastores na minha vida, chamado. Eu só andava assim, ó. Mostrava eu pedindo, já estava fazendo. E pessoas falam, mas ele, isso eu dou graças a Deus. Foi Deus que chamou e pronto. Então podem falar, meu irmão. Podem falar. Foi você quem Deus levantou, foi você quem Deus escolheu, querido. Não foi seu irmão, é você. Então o que ele tem para você, ninguém pode tirar. Mas aprenda uma coisa, eu tenho falado isso muitas vezes, em todos os lugares que eu vou, talvez você até ouviu, mas eu vou falar de novo. Aprenda, você só vai saber o que Deus tem para você quando você souber quem é Ele para você. Como isso, pastor? Como? Eu aprendi que quando Jesus perguntou ao discípulo, que voz? Quem diz a meu respeito? E não diz que tu é Elias, o Messias, João. Não, e vocês? Que pensam de mim? Aí mais uma vez Pedrinho, não, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o cara, Jesus. Muito bem, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. E naquele mesmo momento, querido, você pode em casa acompanha, Jesus vira-se para ele e olha, e a partir de agora você não será chamado mais Simão, mas sim Pedro, rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Querido,
dele, quando ele entendeu quem era Jesus. E muitas vezes exercemos chamadas, exercemos funções na igreja, mas ainda não sabemos quem é Jesus na nossa vida. Achamos que é aquele simplesmente que pode me promover de uma função para outra. Não, eu preciso ter compromisso, responsabilidade, afinidade com aquele que me chamou para essa grande obra, para que ele possa revelar o que ele vai fazer através da minha vida. Por isso que muitos não conseguem romper, estão tão preocupados em fazer a obra. Eu não gosto desse texto de fazer a obra. Tem muitos obreiros que foram ungidos com óleo de freio. Não sai do lugar. Você tem que falar 10 vezes, fazer uma coisa. Pastor, tem que varrer. Aonde está a vassoura? Cadê a pá? Não, meu irmão. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que aprender. Então, querido, para a gente quase acabar, né? Apesar de todas as barreiras, Jesus lançou a maior equipe de discípulos, querido. Jesus trabalha 3 anos com 12 homens cheios de dúvidas, interesseiros, não é isso? Cheios de problema. Veja o que eles, foram capazes de fazer. Eu vou indicar umas pessoas aqui, tá? Pastor Jorge, abra em Atos 2:41. Pastor Eliseu, Ernesto, abra em Atos 4:4. Pastora, abra aí em Atos 6:7. Abra em Atos 9:31. Ei, pastora, abra em Atos 17:6. Isso, quando vocês todos falarem, estão abertos? Amém? Vamos lá então. Vai ser por sequência, para entender assim. Vamos lá. Atos 2:41. Olha o que aconteceu na vida daqueles homens. 2:41. Os novos que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha, esse foi o que no primeiro discurso de Pedro, primeira pregação de Pedro, querido. Quase 3.000 almas se converteram. Está entendendo, querido? Então fala assim para o seu irmão, já não são mais 12, já são mais de 3.000. Né? Agora Atos 4:4. Mas muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Glória! Que falta está fazendo esses homens nos dias de hoje, hein, querido? Para se converter uma alma na igreja é diferente, difícil, mas tem hoje é migração. Então, fala assim, meu irmão, já não são mais 3.000, são mais de 8.000. Olha só, Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Está vendo? Crescia muito que os números dos discípulos, meu irmão. Querido, há uma diferença entre ser discípulo de Jesus e seguidor de Jesus. O seguidor, meu irmão, aquele que anda por interesse, querido, que quando não tem mais nada que agrade a ele, acabou meu tempo, irmão. Deus me revela que é a hora de eu sair pela direita. Não, meu irmão, agora o discípulo não. Ele permanece. Ele permanece porque o propósito nunca acaba, meu irmão. Agora, Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajava com o Espírito Santo. Crescia em números e dentro do temor do céu. Olha só, ela crescia em números. Havia o quê? Olha,
momento de comunhão, de paz na igreja naquele tempo, querido. Não, mas havia perseguição, mas eles sabiam. É como estava ali, querido, lá em, acho que é em Filipenses, fugiu agora, que quando Paulo estava preso, querido, e diz que diante da guarda pretoriana, querido, diz que o quê? Olha, o número de discípulos cresciam e as pessoas falavam mais ousadamente do Evangelho. Pedro estava onde? Preso, encarcerado, e diz que o Evangelho crescia, o número de pessoas cresciam lá fora. Olha só, querido, por quê? Porque as pessoas sabiam quem era o Deus de Paulo, acreditavam, porque ele dava bom testemunho, mesmo Pedro na prova, passando por lutas, o Evangelho crescia. E hoje nós temos liberdade nesse Brasil. Você pode pregar no ponto do ônibus, dentro de um banco, em qualquer lugar, mas não abrimos a boca para pregar, só abrimos a boca para reclamar, para murmurar, para questionar situações. Olha como era o grupo de Jesus. Eles fizeram a diferença. Agora, para a gente quase fechar, Atos 17:6. Porém, não os encontrando arrastados, Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Está falando de quem aqui? Este tem o que? Tem outra versão também diferente? Alvoroçado. Isso. Essa que eu queria. Alvoroçado. Lê então a sua, vai lá. Eles que têm alvoroçado o mundo chegaram também. Eles que tem o que? Alvoroçado o mundo chegaram aqui. Está falando de quem? Do discípulo, meu irmão. Eles não tinham internet, não tinham WhatsApp, não tinham Facebook, não tinham helicóptero, não tinham bicicleta, mas eles evangelizaram, eles pregaram o mundo inteiro, e aonde eles chegavam, eles eram reconhecidos, meu irmão, como discípulos de Jesus. E hoje, como nós temos sido reconhecidos diante dessa nação, o que temos pregado, o que temos falado, o que temos testemunhado nesses últimos dias, qual tem sido a referência da igreja nesses últimos dias, meu irmão? É isso que entristece a gente. Perdemos a nossa identidade de igreja. Precisamos voltar, querido, resgatar esse amor de andar sem interesse. Eles revolucionaram o mundo. E se eles puderam fazer isso, nós podemos fazer isso também. Nós podemos. Eu ia encerrar aqui agora, mas eu quero falar um pouquinho de uma coisa. Não está nessa pauta. Isso está me incomodando. Em 10 minutinhos eu falo, dá só mais 10 minutinhos. De uma palavra que não estava aqui, não estava com os bolsos, mas eu vou falar aqui. De uma coisa chamada honra. Que está faltando nessa igreja. O pastor quase falou pouco. Querido, no livro de 2 João, capítulo 8, versículo 8. Vamos lá, pastor, você que é rápido aí, vai lá. 2 João, versículo 8. Achou? Acautelai-vos acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Para receber o que? Completo? Quem sabe o que é galardão aí? Significa o que galardão? Recompensa. Recompensa. Então cuidado. Então tudo que você faz há uma recompensa. Mas não é do homem não. É do Senhor. Então acautelai, ele diz, querido, estou fazendo todas as coisas não por murmura, não por contenda, mas por prazer, por alegria. Está faltando isso hoje, de você, os trabalhadores da igreja voltaram a ter aquela alegria de servir ao Senhor e tirar aquele fardo, aquele peso, a religiosidade, para que você possa receber um galardão. Galardão é recompensa. Então toda a obra do Senhor tem uma recompensa. O teu trabalho
a Deus. Então, eu quero dar somente 2 exemplos aqui, 3 exemplos, querido, de honra. De honra. E o primeiro exemplo, querido, que eu quero lhe dar, porque no mundo espiritual, a Bíblia diz, querido, que aquilo que eu quero que me faça, eu tenho que fazer o quê? Primeiro. Aquilo que eu quero que me faça, eu tenho que fazer primeiro, querido. Então, no mundo espiritual, querido, é diferente. Porque tudo que eu quero que me faça, eu tenho que fazer. Por quê? Porque no mundo espiritual, no reino espiritual, é o quê? Tudo aquilo que eu fizer vai ter volta. Tu começa a entender isso, querido. Você que deseja, como diz Paulo, o episcopado, querido. Você que, né? Olha, que quer esse chamado, que seja realizado na sua vida. Tem a lei do retorno. Do que você semear, você vai colher. Se você quer ter um ministério abençoado, seja um abençoador, meu irmão. Porque se você for rebelde, for contentador, num dia você vai receber isso também na sua vida, meu irmão. É a lei do retorno. Não sei o pastor aqui, mas querido, eu tive meus erros, eu tive minhas falhas. E eu recebi tudo isso também. É uma lei espiritual, mas serve de aprendizado. Mas eu aprendi com isso, querido. Por isso que ele me falou: olha, tudo que você sofreu é o que você não vai fazer. No mundo espiritual é assim. Então eu quero dar algum exemplo aqui, rapidinho aqui, eu achei aqui. Então pergunta ao seu irmão assim, meu irmão, que tipo de recompensa você quer receber? Muita? Pouca? Ou nenhuma? Aí aquele programa que tinha antigamente, lá do tempo do pastor Jorge, pastor Ernesto, você decide. Quem lembra esse programa? Quem lembra? O final é você que vai fazer. Então, meu irmão, ele escreve a nossa história, eu costumo dizer isso. Mas o final, somos nós que vamos decidir, meu irmão. É você que decide para onde você quer ir, o que você vai fazer. Então, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, querido, me chama a atenção de algo tremendo, querido. 5,17, vamos lá. Só 3 versículos para a gente fechar aqui. Vamos lá, pastora, 5,17. Ora, aconteceu que nos aqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para cá. E eram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Amém, amém. Querido, todo mundo começa essa passagem, lembra? Nós chamamos a atenção que diz o quê? Que o poder estava sobre ele para curar. Lá na frente você vai ler e diz que Jesus não pôde curar muitos enfermos, somente aquele homem. Agora vem cá, a Bíblia vai dizer: Jesus não pôde. Isso não cabe no dicionário dele. Tem uma coisa errada. Tem ou não tem? Jesus não pôde curar. Mas isso não pôde, eu sou curioso, fui procurar. Aí a resposta estava onde? Havia muitos homens que dizem o quê? Fariseus, incrédulos, questionadores. Olha só, querido, como o nosso questionamento, a nossa incredulidade, querido, atrapalha o agir de Deus na igreja. Por isso que hoje é difícil acontecer um milagre. É muito questionamento, querido. No tempo você é igual a Pedro? Não seja igual a Pedro, querido. Ser como criança, Pedro acreditava em tudo que Jesus falava, meu irmão. Vai lá, Pedro, joga a varinha lá e pega um peixe lá e tira uma moeda da boca, Pedro. Mas será que vai? Não. E ela fazia. Vai lá, Pedro, na cidade vai ter um homem com um cântaro na cabeça. Vai entrar, onde ele entrar, prepara ali a ceia.
melhor obedecer do que sacrificar. Nós recebemos do Senhor para passar. Então, que muitas vezes, primeiro nós questionamos, para depois tentar acreditar. Não, acredite que em nome de Jesus a ordem foi dada. Amém. Olha, ninguém pega. Eu nunca vi ninguém castigar, Deus castigar ninguém por obedecer. Em nome de Jesus. Então não seja mais questionador, para que os milagres possam voltar a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Então Jesus, quando ele fez isso. Outro exemplo aqui, querido. Que se eu fosse dar, quando Jesus ele fez outras curas, querido. E Jesus, nesse texto, em casa você vai ler, ele não questiona a falta de fé. Ele questiona, por isso que ele diz: olha, profeta de casa não tem honra. Não tem honra. Ele não questionou a fé, ele questionou a honra. Honra. E olha o que a honra traz. A Bíblia fala de uma mulher, querido. De uma mulher, querido. Tá? Que fez a diferença. Maria de Betânia, que derramou um nardo caríssimo. Ela honrou Jesus, querido. O que Jesus diz em Mateus 26, querido? Em casa você lê, só anote. Que aonde for pregado o Evangelho, será relatado o que foi feito. Querido, tudo que Deus quer é que você tenha um memorial diante dele. As suas atitudes, querido, elas vão sempre estar diante de Deus. E se você em casa, você lê a Bíblia, você vai ver que muitas vezes Jesus, ele vinha para Betânia. Para onde ele ia se hospedar? Na casa dessa mulher. Então, querido, muitas vezes, olha o que é o relacionamento. As suas atitudes de honra atraem o Senhor para perto de você. Jesus podia ir para muitas outras casas, mas ia para a casa dela. Por causa de quê? De uma atitude dela. Então, muitos milagres na minha vida, na sua vida, não vão acontecer somente por fé, mas vão acontecer por honra. Glória a Deus. Pela sua honra, meu Deus, Deus vai abençoar você. Você não vai nem entender. Deve estar faltando de honrar o nosso chamado, honrar a palavra de Deus. Mas eu estou dando exemplos aqui, nosso tempo não nos espera, querido. Falar de honrar Jesus, de honrar a palavra, é muito simples, é muito fácil. Isso mexe lá dentro, você até fala, aleluia, eu vou mais, querido. Agora, e falar em honrar liderança? E de falar em honrar homens, querido? A Bíblia diz que melhor obedecer a Deus do que os homens. Você já deu uma base sobre isso aqui. Você não tem como obedecer a Deus se você não obedece aos homens. Não tem. Numa autoridade que não seja constituída por Deus. Então, querido, é simples. Então nós estamos aqui para abençoar. Então eu quero dar somente um exemplo para me fechar. Um exemplo do que significa honra. Mas pastor, não sei quem está fazendo contíssimo. Acho que vai comprar um carro novo. Fui pegar um cara, né? Então, não sei, galera, não fala nada. Não. Agora eu vou fechar, prometo, não vou fechar mesmo. Nada comigo já conhece esse exemplo. Uma mulher chamada Ana. O que Ana precisava? Ela pedia, ansiosamente, um filho. Não é isso? Imagina agora, querido, Ana entrando no templo. E quem era o sacerdote daquela época? Eli. Como é que estava naquela época a vida ministerial de Eli? Quem lembra? Cega. Porque, olha, seus filhos estavam se prostituindo, né? No altar, roubando as ofertas. Querido, Eli era conivente, não chamava atenção. Estava ceguinho, perdidinho.
Querido, olha, vou testar você agora, hein? Se doer, você fala amém. Ou então, aleluia. Tá? Aí, entra ela. Eli, oh, dona Ana, que quanto vai andar tu assim, embriagada? Toma jeito, sujeito. Isso aqui é a casa de Deus. Querido, se o seu pastor tivesse todo erradinho, qual seria a sua resposta para ele? Ele não fale. Qual seria essa resposta para ele? Vou calcular uma simplesinha. Como é que tá vendo? Quem é ele? Fala assim comigo. Será que tá frio o espírito dele? Olha só. Irmão. E como foi que Ana falou? Olha. Oh não, meu Senhor. Faltou uma palavrinha. A tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de alma. Olha só, querido, olha a resposta. Olha a resposta dela. Eli, querido, olha, aquele que ficou quietinho. E quando ela orou ali, chorou. E quando foi saindo de mansinho, Eli para e fala o que para ela? Vai, que Deus conceda a tua petição. Fala assim, meu irmão. Samuel. Fala, Samuel. Não foi gerado em uma relação. Ele foi gerado através de uma profecia. Não questione a autoridade, meu irmão. Davi teve várias oportunidades de passar a espada de Saul. Então, eu poderia falar de muitos exemplos de honra aqui nessa tarde já. Mas hoje, o que Deus quer é que você passe, a partir de hoje, querido, a saber quem é Deus para você no seu chamado. Porque Ele representa para você. E que você honre aquele que tem te chamado para essa grande obra. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.